Bom dia. Bom dia. Graças a Deus, mais um domingo ensolarado. Se estivesse chovendo, diríamos graças a Deus, mais um domingo chuvoso, né? Se estivesse frio, mais um domingo de frio, que a gente precisa de tudo que nos chega, né? Quem sabe melhor que nós? Deus. Então, por isso, agradecemos sempre. Mais um dia de vida, mais um dia de convivência, né, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, mais uma oportunidade de aprender, de suportar as nossas provas, sem reclamações, né, sabendo que Deus é bom e justo, portanto, tudo que nos chega só pode ser bom e por justiça, né? Às vezes a gente reclama do que nos chega, mas se Deus é bom e justo sempre, não teria por que reclamar, né? Porque se chegou é porque precisa. Assim como os pais fazem com as crianças, né? Ninguém faz aquilo que ele não precisa, o que não seja bom. Às vezes ele não gosta, ele não quer, ele chora, ele briga, ele sofre para fazer aquilo que precisa. Mas nós que somos ainda tão impuros, né? E tão falíveis, fazemos o que é melhor para o filho, por que Deus faria diferente? Então, às vezes, quando a gente vê alguém sofrendo, a gente desacredita um pouco da bondade de Deus. Mas basta olhar para nós mesmos que a gente vai ver que a gente faz um pouquinho do que Deus faz com a gente. Bom, nisso, então vamos aos recados do dia, né? Como sempre, bom dia, nós lembramos das obras sociais que nós temos na casa, tanto para os presentes quanto para os que estão online, que quiserem ajudar. A casa ajuda 30 e poucas famílias todo mês com cestas básicas, e essas cestas são doadas com doações dos frequentadores, né, dos participantes da casa, e até de pessoas que nem frequentam a casa, né, mas tocadas no coração de fazer a caridade, nos ajudam nessa necessidade dessas famílias que necessitam. E como é bom, né, a gente está na posição de ajudar, porque a gente poderia estar na posição de pedir, de precisar, né? Então, quando a gente está na posição de ajudar, é bom que a gente ajude, porque a lei do retorno sempre vem, né? Não que nós vamos um dia, né, precisar de cesta básica, não é isso. Mas a necessidade pode vir de outra forma, né? Às vezes, para cumprir uma tarefa que está mais difícil, às vezes no consolo, numa dificuldade, numa doença, mas quem ajuda sempre é ajudado. Não necessariamente na mesma natureza de ajuda, né? Porque senão a gente já estaria pensando em passar necessidade, né? Mas não é isso. Então, sempre agradecemos a Deus pela oportunidade de ajudar. Porque, como Jesus disse, quem ajuda um desses pequeninos, a mim ajuda. Lembra disso? Lembra quando Jesus falou, passe à direita aqueles que me ajudaram, aqueles que quando eu estava preso me visitaram, quando eu estava nu me vestiram, quando eu estava com fome me alimentaram. Lembra? Nós não estávamos ajudando Jesus em pessoa, mas ajudando os seus tutelados. Porque todos nós que estamos na Terra somos tutelados de Jesus, filhos de Deus. Mas quem é o mentor espiritual do nosso planeta, quem construiu esse planeta para nos receber, foi Jesus. Portanto, somos todos tutelados de Jesus, filhos de Deus. Então, quando a gente se ajuda mutuamente, né, teremos o retorno com certeza. Então, quem se sentir no coração e puder, é claro, né? Tem que ter as duas coisas, né? Não adianta eu querer ajudar e não poder. E também não adianta eu poder e não querer. Então, quando junta as duas coisas, né, é importante que a gente o faça. Então, se quiserem ajudar, por favor, na secretaria. Bom, vamos à nossa leitura do dia. Duas mensagens mediúnicas que recebemos aqui na casa. Uma delas em 12 de maio de 2021. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tanto no céu como na terra, e os homens por ti amados.
Quanto tempo trouxe essa oração comigo, mas não no meu desencarne não ocorreu assim. Fui logo para um local lamacento e fétido, onde o odor era insuportável. Por muito tempo odiei a Deus por ter acreditado nesta oração, que sempre aclamei e que levava em coração, mas não na alma. Quanto sofrimento até me arrepender e orar de corpo e alma. Assim os encarnados dizem. Aprendi que palavras não devem sair da boca, e sim da alma, e fui resgatado. Orem com amor a Deus e não com os vossos lábios. O preço é muito alto pela mediocridade de balbuciar as palavras proferidas pela boca. Que Deus possa lhe acolher, irmão, como fui acolhido. Amém. Aqui já fica claro mais um ensinamento que Jesus nos trouxe, né? Quando for orar, ore de coração, ore com a alma. Não precisa decorar palavras bonitas, né? Que a palavra mais bonita que a gente possa proferir, imagina o que é para Deus. Que é sabedoria infinita, poder infinito. Você acha mesmo que a gente precisa querer falar bonito para Deus? Deus não necessariamente está preocupado com o que a gente diz. Ele está preocupado com o que a gente sente. Então, quando a gente ora do coração, seja louvando, pedindo ou agradecendo, se for de coração, é de sentimento. É isso que ele quer dizer. Que ele passou a vida orando, falando palavras bonitas, mas não sentia isso efetivamente no seu coração. Significa que a gente não sente no coração, é só um culto exterior, que na realidade não traz nada de benefício para nós, não gera vibrações, que orar é vibrar, né? O Espírito vai falar, vamos vibrar pela pessoa. Vibrar é orar. Orar com intenção. Então, quando eu oro por alguém, eu oro com intenção para essa pessoa, vibrando aquilo que ela precisa. Seja saúde, seja equilíbrio, seja paz. Então, nós podemos vibrar o que a gente quiser. Mas tem que ser de coração, não basta falar, né? E foi isso que ele disse, que no plano espiritual ele entendeu, que ele orava da boca para fora. A única vibração que ele criava era a vibração sonora, que se perde loguinho, né? Já a vibração da alma não se perde, ela transpõe todo o universo. Por isso que essa vibração é importante. A outra mensagem foi recebida em 7/6/22. Esperar. Esperar em vida, esperar na morte. Na vida terrena, eu era o empregado, esperava a minha vez, esperava meu bom dia, esperava o reconhecimento do meu trabalho. Eu era um simples faxineiro limpando a sujeira do banheiro que os chefões usavam. Nenhum deles sequer reconheceu meu trabalho. Eu sempre esperei e esperei. Até que por um descuido meu, minha passagem aconteceu. Aqui eu também espero. Espero por encontrar alguém, ao menos um dos três. Preciso que eles me peçam perdão por tanta humilhação e sofrimento. Mas, na verdade, eu sei que sou eu que tenho que perdoá-los, e com isso minha espera vai acabar. Em uma fábrica, 1876. Um irmão que sempre espera. Com o nome de José Maria Bezerra. Como um mensageiro direto. Igual a gente vê no cristianismo, como segunda revelação. Traz a palavra de Deus. Né? Será que o espiritismo tem também? Porque será que a gente pode falar que Kardec foi esse mensageiro? Mensageiro direto não, né? Não como Cristo e como Moisés. Até porque Kardec codificou. A mensagem veio por vários espíritos. Então ele não tem uma individualidade, né? Mas será que é uma revelação divina? Como, por exemplo, a lei de amor, trazida por Jesus na segunda revelação? A gente se identifica como uma revelação divina. A lei de amor. É aquilo que é imutável, que é perfeito. Como é perfeito, é imutável, né? Por que é perfeito e imutável? Porque vem de Deus. Porque o que vem do homem está em processo. Não está perfeito. Está no caminho. Né? Não é perfeito. Então, quando a gente fala de doutrina espírita, vamos imaginar assim, Jesus programando as eras, né? A gente pega o livro A Caminho da Luz e vê que Jesus se reuniu com uma pleiade de espíritos crísticos
para planejar todos os caracteres do nosso planeta. Desde a água, as florestas, as montanhas, os seres que iriam habitar, os organismos mais simples e mais complexos. E essa pleiade de espíritos trabalhou em toda essa engenharia, né, que hoje a gente vê. E que muitas vezes a gente nem dá muita atenção, né? Eu estava vendo um vídeo, não sei se vocês já viram, pessoal que é trabalhador da casa, acho que eu até comentei na última palestra, de um presidente da FEB, acho que do Rio Grande do Sul, comentando que ele estava com câncer, e o quanto para ele hoje, ele dá valor num banho. Porque muitas vezes, ligado a aparelhos, cheio de soro, isso e aquilo, ele não conseguia tomar um banho direito, tinha que tomar banho para cá, largar o braço de fora. Então, uma noite de sono, qual o valor de uma noite de sono? Né? Como é gostoso dormir, relaxar, poder virar do lado. Né? E ele, enfrentando o câncer ali, tinha grande dificuldade para dormir, acordava o tempo inteiro com dor. Então, toda essa beleza que hoje a gente vê, que muitas vezes a gente não para apreciar, né? E para aurir desta beleza, todos os recursos internos que nos edificam, que nos enchem de esperança e de vigor, né? Essa beleza toda foi construída, foi arquitetada por esses arquitetos da vida eterna. E Jesus é quem organizou tudo isso como nosso governador planetário. Ele tem um plano. Então, a gente vem lá atrás, organizando regras mínimas de relação humana, né? Mínimas. Ó, um olho por um olho. Agora, a regra divina aqui. Não mata, não rouba, não adultera. Regras mínimas. Dá para seguir, gente, por favor? Né? Aí a gente já caminha 2000 anos e encontramos Jesus. O próprio governador planetário vem na Terra. Porque ele vem trazer um segundo passo. Olha, agora nós vamos dar um segundo passo. O passo é desprender-se de você mesmo. É entender que você vive numa coletividade. E que para que você esteja bem, todos têm que estar bem. Porque um bem só é um bem quando é um bem para todo mundo. Se ele é um bem só para você, não é necessariamente um bem. Pensaram nisso? É muito interessante, porque às vezes a gente se confunde, né? A gente acha que o que a gente está querendo é um bem. Ah, não, mas o que eu estou querendo é um bem. Para todo mundo. Se ele for um bem só para você, se ele for um bem e não for um bem para uma única pessoa, ele não é um bem. Porque o bem verdadeiro, ele é um bem para todos. Né? Então, é importante a gente pensar nisso, porque aí Jesus, ele transforma toda a nossa ideia. Ele vem e diz assim, você não vai amar só os seus amigos, você vai amar também os inimigos. Ah, mas eu não estou autorizado a odiar o inimigo? Não, precisa amar. Precisa amar o inimigo. Porque o ódio não pode ser um bem. Quando o ódio é um bem para a pessoa que está se sentindo livre para odiar, para ela pode ser um bem. Mas para quem é odiado é um mal. Para a família do odiado é um mal. Para a coletividade em volta é um mal. Então, bem é bem. E nós precisamos sair da esfera do eu e começar a buscar a esfera do coletivo. Eu preciso me comprometer com o bem das outras pessoas, não só com o meu. Eu preciso me comprometer com a ordem. Eu preciso me comprometer com o belo. E hoje ainda, né, 2000 anos depois de Jesus também, nós estamos ainda discutindo aquelas questões. Não joga o lixo na rua. Agora, não é só não joga o lixo na rua, é você encontrou um lixo jogado na rua que não foi você que jogou. Recolhe. Porque é um bem para todos. Olha que interessante, né? Teve uma aula de evangelização, eu estava com um grupinho de jovens, e era uma questão assim, a justiça discutida naquele grupo era, olha, se não fui eu que desarrumei, quem desarrumou tem que arrumar, porque ele tem que aprender com aquilo. Uhum. E aí nós estávamos, então, preparando uma aula sobre refletirmos sobre isso, né, sobre eu querer educar os outros, né? E aí, quando eu, na verdade, preciso me educar, né, quem é a única pessoa que a gente consegue transformar? Eu só consigo transformar um, né?
Só eu. E às vezes eu deixo a minha transformação de lado e vou querer transformar os outros. Ah, mas fulano tem que mudar. A Bertrand tem que ser diferente. Né? E aí na aula de evangelização, eu com outro evangelizador, o que nós preparamos para os jovens? Nós chegamos, juntamos um bocado de lixo, amassamos papel, garrafa PET vazia, caixa de leite, juntamos. E antes da aula de evangelização, nós espalhamos o lixo pela sala toda. Desarrumamos a sala, deixamos tudo bem desarrumado. Aí quando eles chegaram, eles falaram: nossa, nossa sala tá toda bagunçada. Quem será que fez isso? Eu falei: nossa, quem será? Nossa, tia, mas não é possível. Quem teve coragem de entrar aqui? Pois é. Aí eu falei assim: ah, mas foi você? Não. Foi você? Não. Foi você? Não. Não foi ninguém aqui? Não. Então vamos sentar aqui, empurra o lixo ali, ó. Senta aí, vamos fazer a aula. Ah, tia Ju, mas tá fedendo. Ah, tá fedendo. Tá fedendo? Sim. Então, o que vocês gostariam de fazer? Ah, vamos limpar, né? Mas como assim vocês vão limpar? Não foi vocês que sujaram? Ah, mas não dá para ter aula de evangelização aqui, né, tia Ju? Tá fedendo. Ah, então tá bom. Então eu tenho como ajudar. Eu já deixei separado o saco de lixo, vassoura, desinfetante, estava tudo prontinho. Vamos lá, eu tenho como ajudar. Trouxe material de limpeza, todo mundo arrumou, recolheu, passou pano, limpou, cheiroso. Ah, agora sim. Agora dá para ter aula de evangelização. Ai, que delícia, é mesmo, né, gente? E aí ficou lição para eles, né? Não foi eu que desarrumei, mas eu aproveito desse ambiente. Eu vivo nesse ambiente. Eu preciso colaborar para que ele esteja organizado, né? E aí estavam todos os jovens felizes com uma sala cheirosa. Então, vem Jesus e nos convida a essa reflexão, a esse nível de reflexão. E nós estamos hoje ainda aprofundando nessa ideia, né? E tinham coisas que Jesus deixou um pouquinho para trás. Ele falou assim, ó, tem coisas que vocês vão entender daqui a um tempo. Porque não dava para falar de tudo. Eu fico imaginando como seria recebido duas pessoas com WhatsApp na época de Jesus. Um num celular, outro no outro, fazer uma chamada de vídeo. Era fogueira na certa, né? Isso é bruxaria! Não é verdade? Era fogueira na certa, gente, isso aí. Né? Por quê? Porque a gente não tinha nenhuma capacidade de transcender dentro do nosso desenvolvimento psíquico, intelectual, científico, transcender aquele mínimo material que a gente já tinha. A gente precisava avançar mais em uma série de entendimentos para poder entender, por exemplo, a sutileza do espírito. Como diz Kardec no livro A Gênese, a gente precisava, primeiro, descobrir o microscópio para olhar o mundo micro, o macroscópio para olhar o mundo macro, né? As estrelas, os planetas. Para daí a gente ter a capacidade de usar a mediunidade para olhar o mundo espiritual. Porque a mediunidade, ela é o microscópio do mundo espiritual. Ela é o aparelho de experimentação, de divisão do mundo espiritual. Então, com esse desenvolvimento, a gente começou a entender que, opa, pode ser possível. Ah, Ju, mas e todos os eventos espirituais que aconteceram ao longo da história? Sim, porque, na verdade, o que é o caráter de uma revelação, né? Qual o caráter de uma revelação? É revelar aquilo que é uma verdade. Isso é o caráter de uma revelação. Por isso que, com Moisés, era a primeira revelação, com Jesus, a segunda revelação, e a doutrina espírita, a terceira revelação. Porque a doutrina espírita, ela vem revelar aquilo que estava abaixo do véu, oculto pelo véu, mas que existiu em todos os tempos. Só bastava a gente alcançar uma maturidade de conhecimento que nos desse mínima base para entender a vida do espírito. E este ponto foi fundamental para que a gente pudesse evoluir. Porque sem o conhecimento da vida do espírito, o nosso comprometimento com a coletividade ficava bem difícil. Vamos imaginar, se eu vou morrer e acabar, como é que eu vou querer viver?
Para um espírito extremamente construído no desprendimento, é fácil, ele vai continuar vivendo como um espírito ético, moral, equilibrado, comprometido com o bem. Mas e para a grande maioria de nós que ainda não temos essa construção de desprendimento dos bens materiais? Como é que a gente ia viver? Se nós não tivéssemos um mínimo de ideia sobre o mundo espiritual, e que foi trazido por Jesus na segunda revelação. Não morreu e acabou. Existe uma vida. E é onde a vida após a morte, e é onde se opera a real justiça. Então, o Espiritismo ele vem com essa revelação no sentido teológico, porque ele traz esta verdade, ele retira o véu sobre a verdade da vida futura. Ele tira o véu sobre a verdade da reencarnação. Ele tira o véu sobre a existência do espírito e suas inúmeras experiências, até que ele consiga progredir e aproximar-se cada vez mais de Deus, né? Só que não é só esse caráter de revelação teológica que tem a doutrina espírita, mas também científico, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos para a gente entrar nessa parte científica. Já ouviram falar de experiência de quase morte? EQM, né? Eu vou trazer para vocês a história da Ludmila. Ludmila, ela estava num barco, numa represa com a família, ela tinha na época uns 8 anos de idade, e num determinado momento, eles estavam era lancha, né? Em determinado momento eles falaram assim, olha, vamos, todo mundo monta na lancha, vamos embora. E a Ludmila ficou para trás. E aí ela foi tentar entrar na lancha e não conseguiu porque ligou o motor, e ela foi puxada para baixo. E aí ela tentava sair, tentava nadar, não conseguia. Ela entrou naquele estado de aflição, não conseguia respirar. Quando ela estava em agonia, ela de repente sentiu que ela saiu da água voando e ficou em cima do barco. E ela estava lá em cima do barco voando e olhando embaixo do barco. E foi a hora que ela viu que ela não estava mais em agonia lá em cima. Ela estava super bem. Ela estava calma. Ela não tinha medo do que estava acontecendo. E ela viu a mãe olhando para a água e vendo, ela tinha os cabelos compridos, vendo que o cabelo estava balançando na água. Ela olhou o cabelo, olhou o barco, não achou Ludmila e gritou para o marido, a Ludmila está na água, desliga o motor. Aí o marido correndo foi, puxou ela pelos cabelos e ela lá de cima vendo, puxando pelos cabelos. E daí ela voltou para o corpo. Tossiu, jogou a água para fora e acordou na matéria de novo. E aí, quando ela relata isso para a mãe fala, mas como que você viu que eu vi o seu cabelo? Todos os fatos se confirmaram no exato momento em que aconteceram. Todos os fatos. Ela viu a mãe vendo o cabelo, gritando o pai puxando pelo cabelo. E ela desacordada, desmaiada, como foi o corpo retirado, ela não teria condição de ver nada disso. E nem teria condição, mesmo que fosse tirado da água acordada, porque ela não teria visto a mãe olhando o cabelo. Então, todos ficaram muito surpresos com isso. E esse foi considerado um quadro de experiência de quase morte. Tem também o de um outro rapaz, que ele estava de moto, e ele teve uma colisão muito forte com um caminhão. E ele disse que a moto caiu e, de repente, ele se viu em pé do outro lado. E ele olhava a moto no chão, o corpo dele no chão, e todo mundo assim, morreu, gente, morreu. Nossa, não dá, morreu. E ele viu a ambulância chegar, ele viu tudo acontecer, viu levarem ele para o hospital. Ele foi junto dentro da ambulância, olhando para o corpo, olhando para ele, tentando entender o que estava acontecendo. E todos os relatos de EQM falam que a sensação é uma sensação assim de leveza. E é uma sensação interessante de integração maior. Não dá desespero, porque é como se tivesse acesso a um entendimento mais profundo do ser. É uma sensação de leveza porque não está sentindo as sensações do corpo, que pode estar agonizando, mas o espírito não. Será que a gente viu isso na doutrina espírita, gente? Né? Exemplos de EQM existem desde que o homem é homem, né? Talvez não foram relatados, não foram redigidos, mas que existem. E a doutrina espírita vem lá no
estudo teórico sobre as sensações do espírito no livro dos Espíritos. E o que ela fala? Que a sensação é do corpo, que o espírito que relata essas sensações no mundo espiritual, ele está relatando aquilo que ele tem de lembranças, de memórias que ainda são vibrantes nele. Que quando o espírito desprende do corpo, a sua visão é em 360 graus, os seus sentidos são em 360 graus. Por quê? Porque a visão do espírito no corpo físico, ela é limitada aos órgãos da visão, mas o espírito desprendido do corpo, ele tem a expansão de todas as suas funções. O corpo, ele funciona como um retentor, ele prende o espírito. Por isso, muitas vezes, a sensação de desprendimento da matéria é uma sensação de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, o espírito, muitas vezes, quer voltar para o corpo. Por quê? Porque ele sabe que, apesar dele ter essa coisa gostosa da liberdade, ele tem uma consciência também expandida. E ele, então, tem acesso às suas necessidades espirituais. Desprendido do corpo, ele não se enxerga só como um corpo numa experiência carnal, ele se enxerga como um espírito em experiências reencarnatórias. Olha que interessante, né? Isso está na doutrina espírita. Queria trazer também para vocês o caso de uma tentativa de suicídio no naufrágio do navio em Boristene, 15 de dezembro de 1865. Isso está na Revista Espírita de 1866. Nesse caso, o navio chocou com uma rocha, rasgou o navio e a água começou a entrar em abundância. E as pessoas começaram a entrar em desespero, porque elas viram que realmente iriam morrer ali em alto mar, não tinha recurso para elas serem salvas. E aí, então, elas em desespero, muitas pessoas morreram, pouquíssimos se salvaram, e este relato é trazido por um dos sobreviventes deste naufrágio. As pessoas todas em desespero, tinha um padre, o padre começou a encomendar a alma de todo mundo. As pessoas, lógico, né, foi um momento muito importante, inclusive, para todas as pessoas que teve a alma encomendada, porque aquela sensação de impotência diante da situação que estava acontecendo foi acalmada na confiança na providência divina. Deve existir algo. Eu estou impotente diante desse evento. Me entrego na mão de Deus. E ele relata, né? Esse sobrevivente relata tudo isso e ele relata um caso interessante. Um comerciante, na hora que ele se viu na iminência ali do risco de morrer afogado, ele puxou uma arma e queria dar um tiro na cabeça. Ora bolas, se ele já ia morrer mesmo, por que ele não lutou pela vida, né? Por que tentar o suicídio? E arrancaram a arma da mão dele, não deixaram ele se suicidar, e no fim ele desencarnou afogado, morreu nesse naufrágio. E aí então, a equipe de estudos da doutrina espírita de Kardec questionou a espiritualidade. E a resposta veio nessa Revista Espírita de 1866. O que levou este espírito, na iminência do desencarne, querer antecipar o desencarne. E aí o espírito amigo esclareceu que, na verdade, este espírito já havia desencarnado neste gênero de afogamento 2 vezes antes. Só que de forma provocada. Ele se suicidou e levou consigo sua família, esposa e filhos, em 2 ocasiões. Nestas condições, ele passou por grandes aflições no momento do desencarne e pós-desencarne, porque fica aquela sensação do espírito, né, em desequilíbrio, aquela sensação que o espírito tem do momento de sofrimento. Porque lembra, nas sensações, o espírito não tem essas sensações dolorosas, mas ele se prende às memórias delas pelo seu desequilíbrio. E então ele tem memórias ruins com esse gênero de morte. E quando ele se viu na iminência de desencarnar de novo afogado, ele entrou em desespero. Não, eu prefiro morrer com um tiro na cabeça do que afogado de novo, né? Só que era importante que ele desencarnasse daquele modo, porque aquilo ressignificaria para ele algumas ideias. Ele desencarnaria não mais pelo suicídio naquele momento, mas por um desencarne planejado para aquele gênero de morte. Então, olha que interessante, quanto foi importante para este espírito desencarnar assim. Perfeito. A gente também tem algumas histórias de relatos que confirmam a reencarnação. Já viram? Tem a história do Edward Austrian. Né? Ele tinha uma dor na garganta, uma criança de 4 anos com uma dor na garganta que não acabava nunca mais. Levava em tudo quanto é médico, não achava o que ele tinha na garganta.
Aí falaram, ó, uma solução talvez seja a gente tirar as amígdalas dele. Tiraram as amígdalas, no lugar nasceu um nódulo. Grande, vermelho e doloroso. Quer dizer, ele não ia escapar dessa dor da garganta tão fácil. Um belo dia, ele estava dormindo e ele narrou para o pai dele, quando ele acordou, que ele, na verdade, morreu na França aos 18 anos com um tiro na garganta. E aí os pais ficaram assim, nossa, mas que doideira é essa, né? Uma criança falando que morreu aos 18 anos com um tiro na garganta na França, né? E aí eles foram conversando com ele e ele insistindo nisso, não, é por isso que eu tenho esse nódulo aqui, porque eu morri com um tiro na garganta. E aí então eles foram conversando com essa criança e aos poucos falando que ele estava num novo corpo, numa nova vida, e que ele podia deixar para trás essa experiência, que ela já produziu os efeitos dela, não precisava trazer para essa, e aos pouquinhos o nódulo foi sumindo. Esse é um dos casos que é estudado por um psiquiatra americano a respeito de comprovação da reencarnação. Aí tem o do Ryan. Ele tinha uns pesadelos estranhos, ele falou que ele costumava ser outra pessoa, falou que viajava pelo mundo, trabalhou com pessoas famosas, falou nomes de artistas de 40, 50 anos atrás, que uma criança de 2, 3 anos não ia saber, né? Citou o nome delas, né? E aí, um pesquisador constatou a semelhança dos relatos desta criança com o de um artista chamado Martin. Eles não sabiam que ele era... A família não sabia que era reencarnação, que era reencarnação. Nunca estudou, eram evangélicos, tá? Nunca imaginou que houvesse reencarnação. E aí, eles viram um filme do ator e a criança se reconheceu e falou, olha, sou eu, esse sou eu. E toda a história que ele narrava era a história vivida por esse Martin. Tem a história do Gus Taylor. Ele disse para o pai assim, ó, quando eu tinha sua idade, eu costumava trocar suas fraldas. E aí, com 4 anos, ele disse que ele era o Aldi. Aldi era o avô dele mesmo. Ele era o pai do pai. Ele falou assim, eu era Aldi. Falou que ele morreu 1 ano antes dele nascer. Olha que interessante. Após, quando viu um álbum de família, algum tempo depois, ele viu um álbum de família, viu o avô, que já havia morrido antes dele nascer, 1 ano antes, e falou, esse aqui era eu. E ele nunca tinha visto uma foto do avô. E aí, confirmou-se também que era um evento de reencarnação. Por quê? Porque ele deu detalhes sobre o primeiro carro que ele teve, e ele ainda contou a história da irmã dele, a irmã do avô, quando ele era o avô, que havia sido assassinada e enterrada na Baía de São Francisco décadas antes. E esse era um segredo, um tabu da família. Ninguém falava sobre isso. E ele virou e falou, não, quando eu era Aldi, a minha irmã foi assassinada, foi enterrada na Bahia. Né? Tinha que dar o braço a torcer, né? Tem um exemplo do Luke também. Ele passou a chamar tudo de Pan. Ele tinha uns brinquedinhos, ele pegou um brinquedinho e deu o nome de Pan. Aí isso é Pan. Tá bom, mas de repente ele começou a dar um nome de Pan para tudo que é brinquedo que ele tinha, para todo mundo, tudo era Pan. Aí a mãe dele, curiosa, falou assim, por quê, né? Por que você está dando esse nome de Pan, né? Aí ele falou assim, olha, eu era Pan. Eu morri, fui para o céu, vi Deus, ele me mandou de volta para baixo. Quando eu acordei, eu era um bebê e você me chamou de Luke. Mas eu era Pan. E aí ele disse que quando ele era uma garota, ele tinha um cabelo preto e costumava ter brinquedos iguais. E ele falou, eu era uma garota, tinha cabelo preto. Chamava Pan. Diz que morava em Chicago, andava de trem e morreu em um incêndio. E fez um movimento com a mão, como se estivesse caindo. A mãe pesquisou e encontrou um incêndio em 1993 no Paxton Hotel, onde morreram dezenas de pessoas, entre elas Pamela Robinson, de 30 anos. Aí a mãe viu lá a foto da Pamela Robinson, deduziu, né? Pan, né? Pamela, Pan. Aí perguntou para ele,
como era a cor da pele, a sua cor da pele quando você era Pan? Aí ele falou, era negra. E a Pamela era negra. E aí depois, esse caso ficou famoso nos Estados Unidos. Ele foi entrevistado em vários programas de TV. E nesses programas de TV, apresentaram para ele várias fotos de mulheres negras, várias. Para que ele indicasse quem era a Pan. No meio das fotos estava a foto da Pamela. E ele falou, essa aqui era eu. E acertou a foto. James Henninger. Em maio de 2000, ele tinha 2 anos, ele começou a ter pesadelos, dar gritos terríveis durante a madrugada. Sempre que ele brincava com aviões e brincava que tinha bombas e mísseis e os aviões caindo, né? Nos pesadelos ele gritava coisas relacionadas a aviões, dizendo que pegava fogo, tá pegando fogo. Os pais o acordaram então numa dessas ocasiões e perguntaram o que estava acontecendo. Aí ele falou que o avião dele estava pegando fogo porque foi atingido por mísseis japoneses que havia decolado da base de Natoma e tinha um amigo chamado Jack Yersin, que ele acabou morrendo em Iwo-Jima com a queda da aeronave. Os pais pesquisaram, encontraram a história de James Houston, que morreu em 3 de março de 1945 na Batalha de Iwo-Jima, quando tinha 21 anos. E aí, com isso, eles escreveram um livro chamado A Volta. Então, eu trouxe esses casos para a gente perceber que essas situações não são experiências espirituais. Nós somos espíritos. Nós não temos experiências espirituais. Nós não somos matéria com experiências espirituais. Nós não somos corpos com experiências espirituais. Nós somos espíritos numa experiência material. E é natural que, às vezes, a gente acesse bancos de memórias. A gente tem experiências de desprendimento do corpo. E às vezes a gente olha tudo isso com, meu Deus, é sobrenatural, ai que medo, e agora o que eu faço? Né? Ou enxerga a morte com um pavor, um terror. E o que a doutrina espírita veio trazer para a gente? Oi, vocês são espíritos. Já viveram, desencarnaram, e viveram muitas vezes e viveram muitas outras. São espíritos em processo de evolução. Eu até brinco que talvez se eu viajar para a Europa, que eu estou planejando, né, amor? Se eu viajar para a Europa e visitar um cemitério, é bem capaz de eu visitar meu túmulo lá, em algum lugar. É capaz, né? Não é difícil disso acontecer. Por quê? Porque nós já vivemos muitas vidas. E agora, com todas essas experiências, né, que vão surgindo e que a gente vai tomando conhecimento, à luz da doutrina espírita, a gente começa a confirmar tudo que a doutrina espírita traz. E a gente começa a observar o caráter científico da doutrina espírita, não só aquela revelação teológica, mas também como uma revelação científica, porque a gente percebe que todos esses experimentos que hoje, experiências de quase morte, livros e estudos sobre reencarnação, foram também estudados do mesmo modo para trazer a codificação da doutrina espírita para nós. A primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, é uma pergunta e resposta. Feita a quem? Aos espíritos, né? E essa pergunta e resposta não era assim, o que o espírito respondeu é uma verdade absoluta. Era utilizado critério científico. Vamos confrontar com outras iguais comunicações em vários outros locais, por vários outros médiums, para verificar a coerência e a repetição dessa informação. Porque busca-se uma verdade científica. Olha que interessante, né? E aí a gente vê, lá no livro Céu e Inferno, uma série de relatos, de estudos, né, de Kardec, com relação aos desencarnados, trazendo para a gente, olha, não é só o que a gente está falando, olha aqui na prática a coisa acontecendo, né? As experimentações, as evocações, e a gente tem assim, lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, a gente tem uma divisão assim, comunicações de espíritos felizes, depois comunicações de espíritos medianos, depois comunicações de espíritos sofredores, né?
E é interessante quando a gente começa a ler todas essas comunicações, por exemplo, a gente tem aqui da senhora Ana, muito interessante da senhora Ana, ela está ali nos Espíritos Felizes, né? E ela conta assim pra gente que... Ah, não, é a outra Ana, tá nos Espíritos Medianos. O Vitor, ele conta que ele era um piloto, olha que interessante. Ele era um piloto da Barra, no Porto de Avre, ele morreu com 20 anos. Ele estava doente, tudo que ele fazia, 20 anos, tudo que ele fazia era cuidar da mãe. A mãe era sozinha, uma comerciante bem pobre, e tudo que ele fazia era cuidar da mãe. Com 20 anos, ele não se entregava a noitadas e passeios e etc., que era muito comum dos jovens da mesma idade. Ele trabalhava, quando chegava em casa, ele cuidava da mãe, poupava ela o máximo possível dos esforços, né? Ajudava ela no carregamento de peso, cuidar da casa, limpar a casa. E mais, ele sentia dores por conta da doença dele, mas ele nem comentava com a mãe, que é para não deixar ela aflita e nem que ela se movimentasse para poupá-lo de fazer certos serviços e ela se sobrecarregasse. Chegou ao ponto em que ele desencarnou, né? E aí ele deu uma comunicação contando que ele estava super bem, né? Contando que ele estava na véspera de sua morte, pediu à sua mãe que fosse descansar um pouco, dizendo que ele mesmo sentia necessidade de dormir. E aí, a mãe dele, teve então uma visão. Achava-se, disse ela, numa grande escuridão. Depois viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco e o quarto se iluminou por uma brilhante claridade, da qual se destacou a figura de seu filho, radiosa e elevando-se no espaço infinito. Ela compreendeu que o seu fim estava próximo, com efeito, no dia seguinte, a sua bela alma deixou a terra, enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Né? E aí ele comenta que ele estava super bem, cuidando da mãe, que estava tudo em ordem, que assim que ele desligou do corpo, ele não sentia mais nada de dor, que ele sentia uma leveza, uma liberdade. Olha que interessante. Em contrapartida, a gente tem a história da senhora Ana, que ela sofreu um acidente e ela ficou com uma enfermidade que ela tratou por 3 meses. Ela tratou por alguns anos, mas os últimos 3 meses foram os mais difíceis. Estavam perto do desencarne dela, e ela falou assim, não, eu não quero desencarnar, não quero, porque ela tinha crianças pequenas e o marido, e ela entendia que ela era muito importante na vida deles, ela precisava estar lá para desempenhar a função dela, ela não queria desencarnar. Com isso, ela passou 3 meses de grande aflição, até o último momento em que ela desencarnou, e ainda ela avisou para o marido, ela sentiu que ela estava perdendo as forças, e ela falou, não vou morrer, voltou para o corpo, já em frangalhos, ficou com o marido, quando o marido chegou no quarto, ela falou, eu senti que eu ia morrer hoje, mas eu não queria, eu não aceitei, porque eu precisava falar com você e te dar algumas recomendações. Fiquei imaginando eu, né, fazendo lista lá, ó, senha do banco, né, queria te dar algumas recomendações, né, antes de eu morrer. E nisso ela ficou os 3 meses ali lutando, né, contra a morte e sofrendo muito. Quando ela desencarnou, no dia seguinte, olha só, aí a gente vai, olha como a doutrina espírita tem esse caráter científico. Porque a gente fica assim, quanto tempo depois da morte o espírito permanece em perturbação? Será que ele pode dar uma comunicação logo em seguida? E todos esses conhecimentos que a gente tem pela doutrina espírita, eles vêm da pesquisa científica. Vai ler lá o livro O Céu e o Inferno, é lindo, gente. E aí ele vem e traz assim, sim, ela deu uma comunicação no dia seguinte, falou que estava bem, que já não estava sentindo as dores que ela estava sentindo, que ela estava super leve, estava super bem, que estava com a família o tempo inteiro, né? E que estava tudo bem. Pediu preces pelas pessoas, para as pessoas fazerem preces por ela, né? E que ela estava bem. Perguntaram para ela, viu, você poderia falar para a gente por que você sofreu tanto? Ela falou, olha, eu não estou bem para falar disso agora. Então, numa outra comunicação, 1 mês depois da morte dela, ela volta e diz assim, eu prolonguei os meus sofrimentos. Eu fiquei esses 3 meses sofrendo que eu não tinha necessidade. E por quê? Ela fala assim, ó, o meu ardente desejo de viver para os meus filhos fazia com que eu me aferrasse de alguma sorte à matéria. E, contrariamente aos outros, obstinava-me e não queria abandonar esse infeliz corpo com o qual era necessário romper. E que, entretanto, para mim, era um instrumento de tantas torturas.
E 6 meses depois ela volta e explica o porquê ela tinha que viver um sofrimento. Gente, essa aqui, eu fiquei surpresa quando eu li. Ela volta e esclarece por que ela tinha que viver o sofrimento, porque ela não precisava viver tanto tempo, ela prolongou. Mas você só prolonga algo que existe. Então, era necessário que ela vivesse um sofrimento. O prolongamento foi por conta dela. Mas por que ela tinha que viver sofrimento? 6 meses depois ela relatou. Ela disse assim: meus bons amigos, eu estou pronta para confessar-me. Desconheci o sofrimento. Vi minha mãe sofrer sem dela ter piedade. Tratei-a de doente imaginária. Nunca tendo-a visto acamada, supunha que ela não sofria e ria de seus sofrimentos. Olha que interessante. Às vezes as coisinhas, né, que a gente acha assim, aquele bandido ali, ele é um homicida, ele é um assassino, ele é um infeliz, um criminoso. Aos olhos de Deus, tem certas coisas que nós fazemos que são um crime. Aos olhos da sociedade, não. Mas de Deus é, né? E ela precisou se reorganizar com isso. Olha que interessante, né? E aí vem lá na frente São Luís respondendo. Uma questão importante que resulta desses fatos é: uma pessoa pode, por um esforço da sua vontade, retardar o momento da separação da alma e do corpo? Olha como a doutrina espírita é uma revelação de caráter científico, porque eles foram investigar. E o espírito de São Luís responde: sim, nós podemos retardar o momento morte. Não poderia, em todos os casos, ser senão de curta duração. E as consequências é de quem se põe nesse movimento. Então, nós precisamos desejar a vida, mas com desprendimento, não com desespero. O desespero revela falta de confiança em Deus, falta de confiança na providência divina. Olha quanta coisa a gente aprende com a doutrina espírita. E aí, gente, para encerrar, quando a gente estuda tudo isso, à luz da doutrina espírita, o que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que, opa, então realmente eu sou um espírito. Morrer não é um evento fim para mim. Eu vou me reencontrar com as pessoas queridas do meu coração. Assim como vou me reencontrar com aqueles que eu fiz mal e criei um desafeto. Eu preciso me reorganizar com as pessoas com quem eu criei um desafeto, porque eu não progrido sem essa reorganização, porque o meu progresso depende da minha iluminação. E essa iluminação se dá através de vidas sucessivas. Então, se eu não me reorganizar enquanto estou a caminho com ele, como dizia Jesus, terei que estar a caminho com ele talvez mais centenas de reencarnações. E só Deus sabe se eu vou ter a disciplina, né, com o esquecimento, a disciplina de tentar me reorganizar, não é? Eu já não enxergo mais o meu filho como sendo uma propriedade minha. Ele é um espírito que, como eu, transita em várias reencarnações. E que, portanto, se ele tiver que viver uma experiência, por exemplo, de desencarnar, ou passar frustrações, ou crescer e sentir dores e sofrimentos, este espírito está vivendo exatamente o que ele precisava viver, como esse relato desse filho, que vivia a dor, mas era importante para ele se desvencilhar de coisas do passado. Não é? Nós começamos a entender a nossa existência a partir da ótica do espírito e não mais do corpo. Então, esse foi um caminhar bem leve que nós fizemos aqui. Eu convido todos a estudarem mais profundamente, mas um caminhar bem leve, bem sutil, sobre esta natureza da revelação espírita, como sendo uma natureza teológica, de revelação divina, mas também como sendo uma natureza, né, uma natureza de revelação científica, baseada nos experimentos da existência e sendo a verdade, não só do ponto de vista da revelação divina, mas também a verdade constatada da experiência do Espírito. Que Jesus nos abençoe e graças a Deus por essa luz da doutrina. Pode falar, minha amiga. Ontem eu vi um vídeo muito legal de 20 reencarnações do Chico Xavier. A primeira, ele foi filho de Abraão e Sara. Olha que lindo. Qual é o nome? Eu já não lembro, não sei. O nome. E ele foi Allan Kardec também. Ele foi um grego
muito proeminente também. Então, é muito legal esse livro. 20. Tem algumas informações que a gente não sabe se são reais, né? Outras a gente tem certeza, né? Segura. Vem de fonte segura. Sim. Porque, por exemplo, tem algumas coisas que, por exemplo, vêm pelas obras mesmo do Chico, que é um médium indiscutível, né? Então, aí a gente já sabe, por exemplo, a encarnação do Emmanuel, tem aquela história do Divaldo com a Joana de Ângeles, né? A Joana de Cusa e o filho, lá no livro Boa Nova. Mas é verdade, é lindíssimo. A gente vê que nós somos espíritos, né? Esse vídeo vale a pena, gente. Aí, aliás, isso que você colocou me fez lembrar dessa história da Joana de Cusa. Depois vocês procurem lá no livro Boa Nova, tá? Olha a experiência desses espíritos, Joana de Cusa e o filho, e agora Divaldo, né? Então, depois vocês deem uma olhadinha nessa história, porque isso mostra o poder da reencarnação para o desenvolvimento do espírito e do desprendimento da matéria. E também eu escutei de fonte bem segura que todos nós reencarnados aqui na Terra, que cremos na reencarnação, somos oriundos de Capela. A gente não é originário aqui do planeta. Isso me assusta um pouco, porque eu tenho uma recordação de um evento mediúnico. Eu estava no comecinho, sabe? Faz uns 15 anos já que eu estou na reunião mediúnica, e no comecinho eu me lembro de estar na sala mediúnica, concentrada, e de repente eu tive uma visão. Eu vi um homem, né, sentado, com a mão assim, psicografando. Eu olhei e falei assim, nossa. E eu fui chegando perto dele, olhei por cima do ombro e vi escrito assim, Sest Toi. Eu falei, nossa, Sest Toi? O que será que é isso, né? Cheguei em casa, minha filha fazia letras português-francês. Eu falei, vai que é francês, né? Falei, filha, o que é Sest Toi? Ela leu, mãe, isso é Setoa que fala. Oh, que chique, né? Como francês é chique, é Setoa. Eu falei, tá, e o que significa Setoa? Aí ela falou, significa é você. E eu dei um susto, né? Falei, meu Deus, meu compromisso com a doutrina espírita, eu vou ter que levar a sério nessa encarnação. Porque você veja bem, qual a chance de você ter sido espírita na outra reencarnação anterior? Pequeniníssima, né? E pelo jeito, eu fui. Então, eu falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar muito, trabalhar mais. Né? A gente olha essas experiências e isso precisa impulsionar a gente a cada vez mais se dedicar no bem, né? Bom, vamos à prece do encerramento? Querido Jesus, agora ainda crianças, mas um pouco mais crescidas e despertas, a cada passo que damos enxergamos o teu amor sem fim por todos nós. Nos preparastes a morada na terra, acolheu os nativos espíritos crianças, alcançou os deserdados e também os colocou no teu seio de amor. Trouxe gradativamente o conhecimento da verdade aos nossos corações. E mais recentemente nos trouxe a luz da doutrina espírita, para que pudéssemos reforçar a fé, a confiança na providência de nosso Pai, também com a consciência mais esclarecida e a luz da razão. Nós te agradecemos, Senhor, por tamanha dedicação, por todos nós, por mim, pelos meus irmãos, aqueles que conheço e que não conheço, e que são todos filhos do mesmo Pai. Ajuda-nos, Senhor, a deixar esta casa com um compromisso mais fortalecido de sermos o melhor que pudermos onde estivermos e fazer aos outros apenas aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. A termos mais tolerância com a ignorância, a nos calarmos diante das ofensas,
a buscar meios de servir em toda parte. Ajuda-nos a desprender os pensamentos das nossas vontades egoístas e elevar os nossos mais puros sentimentos para saciar as necessidades dos nossos irmãos, aliviar as dores e acolher a todos. Ajuda-nos, Senhor, enfim, a cuidar deste paraíso terra que nos concedeste, como morada do corpo físico, e a valorizar cada pedacinho da nossa existência, não só pelas experiências, mas pela riqueza daquilo que possuímos. O nosso corpo repleto de saúde, ou com limitações que nos engrandecem a alma, a roupa que nos veste, o alimento que nos sacia a fome, ainda que pouco, mas que nos mantém em pé. A ter gratidão por aqueles que nos cercam, pelos nossos familiares, pelos amigos que nos suportam e que nos amam apesar de tudo. A sermos conscientes deste amor e podermos dar de volta todas as pérolas das nossas construções. Ajuda-nos, Senhor, enfim, a retratarmos a pureza de nosso Pai na centelha divina que já habita e brilha em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.